Meus amigos, o jornalista Paulo Figueiredo acaba de revelar mais uma grande bomba sobre o jogo sujo nas eleições de 2022, que impediram a eleição de Jair Bolsonaro para presidente. Mas, como o mundo dá voltas, agora, com a eleição de Donald Trump, os agentes da CIA que ameaçaram Bolsonaro se deram mal. Te convido a assistir ao vídeo até o final para entender tudo isso que estou falando. Eu vou contar um bastidor para vocês. Cara, o Donald Trump está fazendo as nomeações sem, antigamente, primeiro governo, isso eu estou reportando para vocês o que eu ouvi lá de dentro. Primeiro governo, Trump chegou, não conhecia política, não conhecia política geopolítica, não conhecia as figuras, não tinha experiência no funcionamento do governo, tinha um partido que era dominado por uma ala antiga, no meio que estratégia das tesouras aqui nos Estados Unidos, né, um establishment republicano e tal. Então as indicações eram composições, era aquela coisa, o Congresso completamente contra ele. Agora mesmo, que eu tô vendo e ouvi, é que o Trump está indicando quem ele quer. E ele não quer mais nem saber. Ele está realmente indicando quem dá na telha dele. Alguns processos são até curiosos. De repente eu conto um ou outro para vocês, bastidores aqui. Um processo, uma tristeza, assim, não vou nem dizer que é tristeza, mas uma nomeação que a gente estava esperando na terça-feira que acabou não se confirmando foi do Kash Patel para comandar a CIA. O Trump decidiu nomear outra pessoa, a gente vai falar sobre isso. Porém, aliás, eu recebi a informação, não é pública, mas wink wink, né? Pink pink, é que o Kash Patel, que eu já falei do livro dele, Government Gangsters, tem tudo a ver, todo mundo no Brasil devia ler, eu utilizo no meu curso Fim da América, que o Kash Patel vai ter, mesmo não estando na CIA, vai ter um cargo importante no governo Trump. Mas ele nomeou o John Ratcliffe, que é o ex-diretor de inteligência nacional do primeiro governo Trump, para a posição da CIA, e é muito interessante que ele foi um dos primeiros a denunciar a mentira repetida por toda a imprensa brasileira, criada pelo Partido Democrata, repetida, você deve até hoje ouvir gente falando disso, que o Trump tinha sido eleito por causa de um conluio na Rússia, com a Rússia. Não, o cara com experiência, foi do Comitê de Inteligência, toda aquela Comitê de Segurança Nacional da Casa dos Representantes, e por aí vai. Mas vai ser um cara, esse cara vai ser uma peça-chave para destruir o pântano que está alojado na CIA. E no caso do Brasil, nós vimos especificamente esse pântano, essa maldade, através da interferência direta e indireta da CIA. Eu citei isso no último programa. Lembrem disso. A CIA ameaçou o Bolsonaro, tá aqui, alertou o Bolsonaro a não questionar as eleições. Não só o Bolsonaro, o Will Burns, o diretor da CIA, veio ao Brasil para ameaçar funcionários do governo, funcionários públicos. Já trouxe essa matéria aqui, mas eu vou citá-la de novo, porque realmente essa mudança no comando da CIA é vital para o Brasil. Não só isso, não só a influência direta, mas toda a influência indireta. Eu já expliquei para vocês que instituições, como o uso do financiamento do USAID, vocês acham que quem arrumou dinheiro para botar a embaixada americana para financiar Felipe Neto? Ou as ONGs que financiaram Sleeping Giants, um perfil no Twitter que recebeu milhões. Isso tudo é ação, saibam os beneficiados ou não, é ação direta ou indireta da CIA. O Atlantic Council, que é uma ONG americana que tem no seu board, né, no seu conselho, 7 ex-diretores da CIA. O Atlantic Council foi quem construiu todo o arcabouço ideológico que foi utilizado pelo TSE. Várias das instituições que o TSE utilizava para fazer checagem de fatos são financiadas pela CIA. Isso, pelo amor de Deus, quem acha que... Eu sei que parece teoria da conspiração, coisa de filme, mas eu estou há anos dentro do Congresso dos Estados Unidos desvendando isso, e hoje tem relatórios prontos com nome, com quem foram as reuniões, o que aconteceu, quem estava lá, o que foi dito, quanto que dinheiro foi pago. E o Olavo falava muito dessas coisas, né? Eu lembro muito dele, porque o Olavo sabia muito, e aí ele falava, eu nunca ouvi falar nisso, veio o argumento do jornalista. Ou seja, o argumento do cara é a ignorância dele sobre o assunto. E aí comenta sempre um risinho, que teoria da conspiração. Eu tenho tudo. A ponto do Congresso ter feito um projeto de lei com
uma parte de findings, né, achados, onde ela diz isso. Absolutamente fundamental. Para você, a nomeação do diretor da CIA, eu não vou nem entrar no mérito de que a CIA tem um puta know-how no que se chama de mudança de regime. A CIA derruba governos. Agiu para derrubar o governo Bolsonaro e pode agir, e eu espero que não, porque eu não quero esse tipo de interferência, mas poderia agir para derrubar o governo do STF. Eu não vou chamar de governo Lula, vou chamar de governo do STF, o regime do STF. Eles chamam de mudança de regime, né? Poderia agir. Eu espero que não. Ninguém, isso é importante que saiba, ninguém aqui está pedindo isso. Não houve, eu vou aqui conversar com as pessoas, eu faço muitos pedidos, este pedido não é um deles. Eu acho que o povo brasileiro tem que ser soberano na sua tomada de decisão. Agora, eu não quero a CIA jogando para financiar e para dar apoio nos caras. As pessoas perguntam, quem é o chefe do Alexandre? Como que o Alexandre toma todas essas medidas? Ele tomava porque ele tinha este amparo que estava aí. Agora não tem mais. Ou melhor, a partir do dia 20 de janeiro não vai ter mais. Absolutamente crítico. Nomeação absolutamente crítica, Ratcliffe para CIA. Eu preferi o Cash Patel, mas, pô, é aquela coisa. Paulo, quem que você prefere? A Megan Fox ou a Margot Robbie? Eu falei assim, bom, eu prefiro a Margot Robbie, mas se a Megan Fox quiser tomar um sorvete comigo, eu vou. Se eu não fosse muito bem casado, eu aceitaria. Tanto faz, né? Então, o Ratcliffe é Megan Fox da minha analogia. Outra mudança que é importante, a gente ainda não sabe o embaixador para o Brasil, eu tentei descobrir ainda, a gente inclusive, enfim, tem algumas predileções, pode ser uma figura muito boa, muito boa, muito boa, e assim, no que depender de mim vai ser, e não serei eu, fiquem tranquilos, mas existe um embaixador importante, foi a nomeação, e isso impacta muito o Brasil, né? O nome do Mike Huckabee. O Mike Huckabee é um nome familiar, né? Ele foi governador do Arkansas, ele é o pai da Sarah Huckabee Sanders, do Arkansas também, governadora, que foi secretária de imprensa do Trump. Assim, por que essa é uma nomeação importante? Porque é uma sinalização. O Mike Huckabee é muito pró-Israel. Então, os Estados Unidos estão com essa posição dizendo: nós garantiremos Israel. E o Hamas já disse: opa, é hora de entregar os pontos, é hora aqui de botar o galho dentro. Né? Trump vai acabar com a guerra no Oriente Médio muito rápido, muito rapidamente, e vai deixar, a gente espera, e vai deixar o Brasil com a sua postura pró-Hamas e anti-Israel cada vez mais em antagonismo aos Estados Unidos.